Senhor, meu Deus, meu Pai, que nessa noite, Pai, só possa usar, Pai, teu filho poderosamente para ser canal de bênção, Senhor, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, Senhor. Que desde já, Pai, a semente, Pai, que o Senhor colocou, Pai, no coração dele, Pai, venha ser lançada aos corações, Senhor. E desde já nós repreendemos, Pai, todo roubador de semente, Pai. Em nome de Jesus, você demônio que rouba a semente dos corações das pessoas. Nós te repreendemos em nome de Jesus e sangue. Amém? Pode ser, meus irmãos. Amém. Boa noite. Saudade de vocês todos. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você. E isso que o pastor estava falando do pastor Romildo, ele é uma bênção, meus irmãos. Não só como pastor, como tem abençoado a nossa vida. Isso não semente que eles plantam, tanto o pastor Eros, quanto ele. Eles honram nossas vidas e a gente tem que ser grato. A radade é pela vida deles, amém? Amós 5, versículo de número 4. Amós 5, 4. Aleluia. Vamos falar um pouquinho do tema da campanha. Amós 5, 4. O nome do Senhor seja glorificado, louvado. Aleluia, Jesus. Amém? Todos acharam? Diz assim: pois assim diz o Senhor ao casa de Israel: buscai-me e vivi. Amém? Irmãos, esse é um tema onde, há muitos anos atrás, Deus ele falava comigo no meu coração. E foi onde um tempo muito difícil na minha vida. Foi onde eu me encontrei morando dentro de um porão, eu já contei isso aqui, que não tinha janela, só tinha uma porta. E Deus ele me encontrou naquele lugar. O primeiro encontro com o Espírito Santo não foi naquele lugar. Eu buscava o Espírito Santo por muito tempo, querendo ser um amigo particular, querendo que ele fosse algo diferente e novo na minha vida. E quando chegou naquele porão, um certo dia pela manhã orando, clamando ao Senhor, bendizendo o nome santo do Senhor, o Espírito Santo me encontrou com uma presença maravilhosa, gloriosa, que nunca marcou a minha vida. E quando eu olhei para o lado, a Bíblia estava aberta, estava escrito: buscar e viver. E a partir daquele momento eu comecei a entender o que significa isso. Porque muitas das vezes a gente não entende, mano, o que é buscar e viver. Buscar e viver, meus irmãos, muitas das vezes a gente lê isso daqui, ó, a palavra de Deus, mas a gente não vive ela. A gente sabe aqui, a gente fala, nós temos que fazer isso, aquilo outro, mas nós não cumprimos nada, nem 10% daquilo que isso aqui diz. Para a gente buscar e viver, a gente tem que ir até o centro, que é o Senhor, e viver isso daqui, que é a palavra de Deus. E muitas vezes a gente não vive. Um exemplo está escrito lá em Oséias, que Oséias vai dizer assim, ó, Deus ele veio para Oséias e disse: Oséias, vai lá e casa com aquela prostituta. E Oséias vai e faz aquilo que o Senhor manda fazer, ele vai e casa com aquela prostituta. Só que Oséias já sabia que aquela prostituta ia trair ele, que aquela prostituta ia fazer tudo aquilo que era de mal. Mas eu posso te dizer algo, já iniciar aqui para você entender aquilo que eu quero falar. Oséias, o que Deus pedia de Oséias, o sacrifício de Oséias, o espinho da carne de Oséias, era a área do sentimento dele. O que Deus pedia do profeta Oséias era a área sentimental. O que? O sacrifício dele, muitas das vezes, era sentimento. Deus mandou: casa com prostituta. Aí eu te pergunto: quem quer casar, irmão? Quem quer casar? Quem quer fazer aquilo que Deus mandou fazer? Mas buscar e viver é obedecer. Buscar e viver é cumprir aquilo que a palavra pode dizer. Aí Jesus veio para Oséias e fala: vai lá e casa com ela. Vai lá e casa com ela e faz dela sua esposa. E aí, será que nós queremos viver realmente aquilo que Deus manda a gente fazer? Será que realmente a gente quer viver, buscar e viver? Aí ela pega,
sai da presença de Oséias, trai ele e volta para trás de novo. Ela volta para o prostíbulo de novo, mais uma vez. Só que Deus, mais uma vez, vai para ela e diz assim: pastora, vai lá e casa com ela de novo. O que é que foi que Deus ele falou para você fazer? Está buscando, está vivendo? A palavra é essa. Faz 4 semanas que nós estamos ouvindo sobre isso. Mas hoje essa noite é claro e objetivo. Buscar e viver é buscar e obedecer. É descer a casa do oleiro, ouvir o que o Senhor tem para fazer, ouvir o que o Senhor tem para ministrar no nosso coração e obedecer. Às vezes Deus está falando: não vai por esse caminho, vai por esse. Não faz dessa maneira, faz dessa. E nós não estamos obedecendo. Vai lá em casa de novo com ele, Oséias. Casa de novo com ela, Oséias. E Oséias vai em casa de novo com ela. E aí eles têm filhos. Filhos da desobediência. Filhos que não era para ter naquele momento. Era assim que estavam vivendo nesse tempo Amós. Amós foi um profeta que reinava no reino do sul, que estava vendo coisas horríveis acontecendo, e Deus ele estava abominando a situação daquele reinado. Oséias profetizava em Samaria, uma terra onde muitas curas, paralíticos levantavam, pessoas voltavam a ouvir e a enxergar. Só que sabe o que aconteceu, Pedro? Começaram a fazer errado, aquilo que era errado aos olhos do Senhor. Tinha muitos doutores da lei, pastor, muitos homens iletrados, muitos homens que conheciam a palavra, os estatutos. Amós foi levantado num cenário de muita crise. Amós foi levantado num cenário onde estava dentro de um lugar, estava cheio de gente, mas todo mundo desconectado e desligado. Amós foi levantado nesse tempo, um tempo onde as coisas erradas que estavam acontecendo não eram agora do peito, era frente. Nesses dias Deus me deu um sonho. Um sonho onde Deus me pegava, pastor, e me levava no meio de uma casa. E ele me colocava no centro dessa casa. E ele falava: filho, o que você vê? E eu olhava para um quarto, tinha 2 homens e uma mulher. Olhava para o outro quarto, tinha 3 mulheres com um homem. E eu comecei a falar assim: o que o senhor está querendo dizer? E aí, é assim que está a humanidade. É desse jeito que a humanidade está. Está igual Sodoma e Gomorra, tudo errado. Prostituição comendo solta. E o Senhor enviou no meu coração, dentro do sonho mesmo. Ele disse: não, filho, isso não é o lado de fora, é o lado de dentro. Sabe por quê? Quando Oséias ele fala de casar com essa mulher, Jesus fala que ele casar com sua esposa, ele não está falando literalmente de homem e mulher, ele está falando de Deus e sua igreja. Ele está falando de Deus e está falando do seu povo. Quantas vezes nós arcamos o Senhor por qualquer coisa? Quantas vezes nós arcamos o Senhor por qualquer maneira? Qualquer coisa, mais pegou aqui uma vez, eu nunca vou esquecer. Nós colocamos Jesus para fora todos os dias. Nós colocamos Jesus para fora de todas as maneiras. Está pendurado no celular. Quantas horas você deu para o Senhor durante o dia? Aí nós estamos aqui, muitas das vezes a palavra está comendo solta na nossa cabeça para o nosso problema. Nós estamos em casa, nós adoramos a Deus, passamos os dias, nem sequer damos bom dia ao Espírito Santo. Nem sequer falamos: Espírito Santo, obrigado por me acordar, obrigado por respirar, obrigado por levantar por mais um fôlego de vida. Colocamos Jesus para fora. Mas quanto tempo que Jesus ele não senta na mesa da sua casa? Mas quanto tempo que não tem comunhão dentro da sua casa, você reunido com a sua família, hoje você come na sala, no sofá, de frente à televisão, todo mundo junto, colocando Jesus para fora. Quantas vezes você chamou ele para sentar junto com você e jantar? Senhor, senta aqui, vamos ter essa comunhão com a minha família. Não sei se você está entendendo, como que busca e viva dessa maneira? O buscar e viver, irmãos, é a gente fazer o que a Bíblia manda a gente fazer. Trazer para perto. Amar. Como que é que nós temos amado nossos irmãos esses dias? Como é que nós temos demonstrado o amor? Ama o seu próximo, mas de que maneira se você não chega ali perto? Como que ama o próximo dessa forma? A gente não liga, não manda um bom dia, a gente não fala: como é que você está? Você está bem? Como é que você levantou? A palavra que diz, gente,
A gente tem que amar o nosso próximo como a ti mesmo. Então nós não estamos amando nem a nós mesmos. Então nós estamos amando nem a nós. Porque se ele dá um motivo para nós, como que nós estamos se amando? Como que nós estamos fazendo? Nós fica aqui. Nós temos que amar o nosso próximo. Me desculpe, irmão, se nessa noite você precisava de uma palavra, mas a palavra é essa. Glória! A gente precisa fazer diferente. A gente fala, não, a gente tem que amar, a gente tem que fazer isso. Mas será que está amando mesmo? Será que estamos amando mesmo? De que maneira que nós estamos amando? E aí, meus irmãos, Deus ele foi falando ao meu coração, foi ministrando a minha alma. Eu falei, Jesus. E aí Jesus me levou em Ezequiel 24. E onde fala assim, que Ezequiel estava ali pela manhã. E Jesus chega para Ezequiel pela manhã e diz assim, Ezequiel, eu vou tirar o deleite dos seus olhos. Eu vou tirar de você, Ezequiel, aquilo que você mais ama. E Ezequiel fala que à tarde morre a minha esposa. Eu falei, meu Deus, Jesus ele feriu o coração do profeta. Tirou aquilo que ele mais amava, que era a sua esposa. E aí eu vou te fazer uma pergunta que veio ao meu coração. Se isso acontecesse conosco hoje, nós íamos viver mesmo aquilo que a Bíblia está falando para a gente viver? Ah, fala, buscar e viver. Mas se tirar alguma coisa que a gente ama, como é que vai ser? Será que nós vamos adorar a Deus? Será que nós vamos buscar a Deus? Quantos aqui já assistiu aquele filme acabando? No final do filme, o que acontece? A filha dele morre. E ele começa a julgar a humanidade. Começa a julgar as pessoas. Não, você está errado, você fez da maneira errada. E aí é colocado seus 2 filhos diante dele. E aí ele fala assim, ó, esse mente para você. E esse fala mal de você. Agora você julga eles. Só um deles vai para o céu. Como é que vai ser? O reino do céu está próximo. A vida de Jesus está batendo as portas. E nós ficamos aí, julgando assim, assado. E aí, como que foi? Como que vai ser? Qual dos dois vai para o céu? Se for colocado os nossos filhos diante de nós, como é que vai ser? E ele falou assim, não, eu não posso julgar. Mas por que você não pode julgar? Não, porque esse mente para você e esse esconda. Agora você julga eles. Não, mas são meus filhos. Todos nós somos filhos. Todos nós somos chamados. Todos nós. Ninguém tem o poder de julgar ninguém. Ninguém tem o poder de falar de ninguém. E muitas das vezes a palavra de Deus vai dizer em Isaías, julgar com justiça e com amor. E nós julgamos com justiça e com amor. Nós não sabemos o dia a dia das pessoas. Será que nós vamos na raiz para entender aquilo que elas estão vivendo e passando? Não. Buscar e viver. Nós temos que fazer da maneira certa. A Jeremias 7 vai dizer assim, o evangelho que gosta, né, de Jeremias 7, melhorar os vossos caminhos. Nós temos que melhorar os nossos caminhos todos os dias. Como que nós melhoramos? Nós temos que melhorar os nossos caminhos todos os dias. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. Eu vou ler aqui para você. Tiago 1, versículo de número 22. Não precisa abrir. Tornai vós, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de resfriar a sua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus, o Pai, está a visitar os órfãos e as viúvas, nas suas tribulações, e assim mesmo, guarde-se incontaminado no mundo. Já está dizendo o quê? Você vai na frente do espelho. Você vai contemplar o seu rosto na frente do espelho. Você vai se ver na frente dele.
E quando você sair, vai passar algum momento, um tempo, você vai se esquecer daquilo que você viu. É isso que é a palavra de Deus. Não adianta a gente ler ela. Ela vai dizer várias coisas que a gente tem que ensinar, a gente tem que viver. Mas se a gente ler e a gente se esquecer, como é que a gente vai viver? Se a gente ler, ó, aqui é uma folha. A gente pode ler, mas se a gente não tiver o Espírito e a gente não viver, de que é vã. A nossa religião é vã, porque nada vai mudar. A nossa vida vai continuar da mesma maneira. Então, a palavra, o que está dizendo? Buscar e viver. O que Amós quis dizer naquele tempo? Amós profetizou num tempo onde ninguém queria ouvir aquilo que ele estava pregando. Porque a palavra dele era dura. E Amós se levantou no meio de um sinédrio todo. Um homem que não era eloquente. Um homem que não era... tinha os requisitos enormes para... ou seja, ele não era um doutor da lei. Ele se levantou no meio de um sinédrio. Jesus, o próprio Espírito Santo, levanta ele e fala assim: diz para o meu povo que o meu povo tem que me buscar e viver. E aí eu estava dando aqui em Amós 4, no versículo de número 12, vai dizer assim: portanto, assim te farei, ó Israel, é porque nisso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo: prepara-te para encontrares com o teu Deus. E como que está a nossa vida para encontrar com Ele? Meu Deus. Como é que está nossos dias para encontrar com Ele? Como é que está a nossa vida? Nós estamos em frente do espelho hoje. Eu vou olhar para mim mesmo e você vai olhar para você mesmo. Como é que está a nossa vida diante do altar do Senhor? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Nós olhamos o irmão do nosso lado, da direita e da esquerda, mas o céu está olhando, o céu está vendo. E aí o Senhor pergunta para nós: como é que está para você se encontrar com o teu Deus? Como é que nós estamos para encontrar com o nosso Deus? Era isso que Amós estava pregando naquele tempo. Nós precisamos se converter novamente. Olha o que Amós falava: nós vamos se encontrar com o nosso Deus. Mas busca ao Senhor e viva. Busca ao Senhor e viva. Glória a Deus. Quando eu comecei a entender isso na minha vida, como é que nós estamos indo? A palavra fala na Santa Ceia: examine-se a vós mesmos. Mas isso não é só no dia da Santa Ceia. Isso é todos os dias. Porque quando nós deixamos de analisar a nossa vida, nós não vamos analisar a vida de ninguém. Nós vamos analisar a nossa. Como é que nós estamos? Se nós estamos errando, se nós estamos fazendo da maneira certa, se nós estamos olhando para o céu e vendo aquilo que Deus está dizendo. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos dentro de nós? Porque Ele é quem forma os montes, e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Ele quem cria, Ele quem forma, Ele quem dá forma. Muitas vezes nós ouvimos lá na mesa, muitas vezes nós queremos subir ao monte, porque no monte a gente busca e nós temos a recompensa. Mas e quem quer descer a casa do Olho? Quem quer ser moldado por Deus? Quem quer ser transformado? Subir no monte é fácil, pedir, Senhor, me dá. Mas e descer, Senhor, molda aqui, ó. Molda a minha vida, molda o meu coração e transforma. De dentro para fora. Muitas das vezes nós não queremos isso. Nós queremos só a bênção, mas não queremos ser transformados. E eu quero que você fique com essa palavra. A sua é simples e objetiva. Quer buscar e viver? Obedece e pratica. Obedece e pratica. É simples que vai dar certo. Obedece a palavra de Deus e pratica. O que ela está dizendo? Nessa noite, busca e viva. E o resultado vai ser outro. O resultado vai ser o mesmo. Amém, meus irmãos? Pastor, será que os meninos podem louvar? Por favor, me louvar, gente. Enquanto eles se aprontam aqui para louvar, eu queria contar também o testemunho que Deus está fazendo na minha vida, na minha casa.